Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada semana eu vou trazer empreendedores para falar sobre seus desafios, seus aprendizados, como chegaram até onde estão hoje, e trazer também um pouco dessa trajetória deles. E com isso, trazer uns insights para você, que é empreendedor também. Hoje eu tenho o prazer de trazer a Lilian Varela. Ela é PPTO, né? Como ela mesmo se denomina, ou melhor, a CEO do Drosophila Bar. Esse bar ele existe desde 86 na capital mineira e em 2002 ele veio aqui para a capital de São Paulo. Eu tive o prazer de conhecer a Lilian Varela, hoje eu a chamo de Lili, quando nós fizemos o curso do Empretec, que é um curso que é da ONU e que aí no Brasil é ministrado pelo Sebrae. Na época eu vi quanto que ela era muito guerreira e o Drosophila Bar ainda era lá na Pedro Tax. Depois ele se mudou para Nestor Pestana, onde está hoje, em um casarão dos anos 20, gente, 1920. E daí eu tive certeza, com toda essa trajetória dela, quanto ela é empreendedora. Bem-vinda, Lili! É um grande prazer te receber aqui no Vida Empreendedora. Olá para ti, muito obrigada pelo convite. Oi também para todo mundo que está nos ouvindo. Muito feliz de estar aqui participando desse encontro contigo. Eu que agradeço, Lili. Mas, Lili, conta um pouquinho, o que é esse PPTO, como você se denomina? Na verdade, é uma brincadeira que eu fiz, né? Essa coisa de que o pessoal fala CEO, né? Eu acho que a gente aqui é o dono lá do lugar. Mas eu brinco com o PPTO, que é pau para toda obra, porque a gente tendo qualquer negócio que a gente tem aqui no país, você tem que fazer de tudo. Então, é pau para toda obra. Eu caseio, chuleio, prego o botão, então assim, é uma brincadeira, mas é isso, a gente tem que fazer um pouco de tudo, por isso que eu brinco que eu sou o PPTO da empresa. Que legal, PPTO, né? Fica mais chique. Mas Lili, conta um pouquinho, a sua história, ela se mistura muito com a história do Drosophila. Conta pra gente, assim, bem rapidinho, como que é essa história, como que começou o Drosophila, como ela veio aqui para São Paulo. Tudo começou em 1986, exatamente no dia 15. Mas antes disso começar, eu trabalhava numa boutique lá em Belo Horizonte, na Savassi, e eu falava, eu quero ter um bistrô. E aí eu acabei chamando uma amiga e a gente abriu o primeiro bar, era uma garadinha que nem banheiro tinha. Drosophila não tinha banheiro, a pessoa tinha que atravessar a rua e na outra rua para ir ao banheiro, aí a gente dava papel higiênico e falamos com o cara, deixa o pessoal usar, a gente dá todo o papel, a gente arruma um banheiro, a gente faz tudo. Então é sempre aquela coisa, quando você quer muito uma coisa, você tem uma força tão grande que vem, né? Você tem que saber dosar tudo também para não ser só um delírio, né? Mas assim começou em 1986, depois eu casei, mudei para cá e em 2002 eu abri o Drosophila aqui na rua Pedro Tax, entre Consolação e Bela Sintra. E era era um casarão assim comprido, né? Bem diferenciado, Era uma né? dos anos 40, é uma coisa muito tradicional que tem aqui em São Paulo. São 5 metros de frente, mas são 40 metros de profundidade. Então, lá atrás tinha pé de pera, pezinho de limão, jabuticabeira. Todo ano o povo chegava, os clientes chegavam aquela jabuticabeira no meio do jardim enorme, aquela jabuticaba tipo sabará, que é grandona, com as bolonas, assim. Ai, uma coisa. Então, isso tudo já foi uma grande diferença de estar num bar que era lindo, que era o Drosophila. O subtítulo desse bar era o Sensation Bizarre. Cada Drosophila tem um subtítulo, e esse era o Drosophila Sensation Bizarre. Era um outro mundo. Depois eu abri, em 2015, no dia de Reis, dia 6 de janeiro, aí eu abri na rua Nestor Pestana. Que legal, Lili. E assim, Lili, qual que é a diferença entre o público mineiro, né, que é onde você começou, e o paulista? O que você viu de diferente? Olha, essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, sabe por quê? Porque quando eu abri aqui, uma coisa que eu achava engraçada era que aqui as pessoas faziam festa de aniversário no bar. Eu falava, gente, que coisa estranha, porque lá em Belo Horizonte, o mineiro, na verdade,
O mineiro é aquele que gosta de receber em casa, muita comida, né? Aquelas coisas todas, é de receber em casa. Então, foi uma coisa muito interessante, porque todo mundo fazia festa no bar. O que eu, como dona de bar, começando em São Paulo, eu adorava. Eu falava, nossa, que bacana. Então, essa foi uma coisa que me assustou, assim, mas ao mesmo tempo foi maravilhosa. Mas atualmente, se eu fosse comparar, eu acho que hoje em dia não tem diferença, é tudo mais ou menos igual, não tem nenhuma particularidade. Mas essa foi, naquela época, foi muito sui generis para mim. Olha que interessante, é o que a gente sempre fala. O paulista, ele tem costume, paulistano, né? Eles têm costume do bar justamente porque a gente tem muito trânsito. Então, é aquele negócio, vamos fazer o happy hour aqui no bar do lado do trabalho, não vai, né? Se todo mundo for para casa para voltar, ninguém volta. Então, fica por aqui. E daí, esse costume que você falou, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. A gente tem esse costume mesmo de comemorar no bar, justamente porque já está lá. Então, chama o pessoal, vai todo mundo para aquele bar, já faz lá, e quando você chega na tua casa já está tudo em ordem. A gente tem mesmo esse costume. Eu nunca tinha parado para pensar que, de repente, era um costume muito mais paulistano do que de outros lugares. Hoje talvez esteja mais normal, mas já vem muitos anos mesmo isso acontecendo. Pois é, foi bom para mim. Com certeza. E assim, Lili, eu sei que muitas pessoas, assim, famosas mesmo, gente que a gente conhece aí de televisão, frequenta o bar, o Drosófila. Como que você conseguiu atrair essas pessoas? Como que foi chegando essas pessoas até o Drosófila? Olha, isso é uma história muito interessante, porque, na verdade, o Drosófila, para mim, todo frequentador é ilustre. Porque, primeira coisa, eu estou no bar sempre. Só se eu estiver doente, ou sei lá o quê, mas ou viagem de férias, alguma coisa. Mas eu sempre estou no bar, porque eu acredito que no negócio da gente é muito importante a gente estar junto, a gente ver. Ainda mais no meu caso, eu trabalho com hospitalidade, porque bar, restaurante é hospitality traders, né? Eles trabalham com essa coisa da hospitalidade, de receber. Então, eu tenho que estar lá, eu tenho que receber as pessoas que estão indo à minha casa. Então, assim, isso cria também um clima que as pessoas vão se sentindo, não é um bar que garçom põe a mão para trás, é uma coisa formal. O serviço tem que ser profissional, mas você pode dar uma outra alma para ele. Então, assim, sabe, já foi muita gente embaixador de vários lugares do mundo, porque o meu marido, por ser da Nova Zelândia, então vem muita gente fora, ou da França, pelos trabalhos que ele faz. Então, sempre assim, sabe, vem muita artista que eles vão porque ninguém enche muito saco, porque lá, como tudo é mais cool, assim, não fica cheio de gente em cima, embora eu não consigo enumerar porque já foi muita gente, mas às vezes, sabe, assim, o pessoal, sabe, fiquei querendo, assim, mas ninguém nunca fica em cima. Isso é muito importante. Então, o artista se sente tranquilo. Eu não tiro foto. Às vezes os funcionários, ai, Lília, tira uma foto para mim. Eu não vou. Gente, eu não tiro foto. Sabe por quê? Porque isso deixa todo mundo à vontade. Então, por isso que os artistas vão. E até uma coisa muito engraçada que eu falo que é divertida, quem já foi 2 vezes no bar em uma semana foi a banda U2. Olha. Eles foram fazer uma foto e depois eles gostaram tanto que eles iam até fazer a festa no The Sim. The Sim é um bar que fica no 23º andar do Tivoli. Aí eles cancelaram para fazer a festa de encerramento mundial da turnê de Joshua Tree, aí foi feita no bar. Então, em uma semana, o YouTube foi no bar 2 vezes. E tem gente aí que nunca foi nenhuma. Então, é muito engraçado isso. Mas é isso. Também deixa as pessoas muito à vontade, não ficar muito em cima, sabe? Eu acho que essa é a vantagem. Você está em um lugar em que você se sente realmente em casa, à vontade. Se você olhar a decoração do próprio Drosófila, é como se tem uma parte que são sofás, é como se você estivesse na sua casa. Essa é a parte boa, né, do Drosófila, que você consegue sentir mesmo assim super super convidativo. E daí Sim, a iluminação. a iluminação, os ambientes. E uma coisa que é muito interessante é a decoração também. Mas mais que isso, vou falar um pouquinho antes disso sobre o atual local que hoje o Drosófila está. É um casarão, gente, de 1920, que a Lili teve o prazer
de reformar, de restaurar. Eu queria que você contasse um Sim. pouquinho dessa sua mudança para esse local, como que foi, Lili? Na verdade, eu tinha que sair da outra casa, essa casa linda na Pedro Táxi, né? Porque ela ia ser vendida. E aí o Tom, meu marido, estava fazendo essa busca por lugares. Aí ele falou, eu vi uma casa antiga linda. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não vem com coisa velha mais não, que eu não aguento. Que a outra era dos anos 40, porque todo dia tem que ficar consertando telhado, é um inferno. Mas, aí eu falei, vamos lá ver. Aí eu fui. Aí um dia a gente pediu para abrir a casa, tinha que pegar a chave e tal. Quando eu entrei na casa, eu fiz assim, porque a casa era tão linda, eu falei, Tom, é aqui, vai ser aqui. Sabe uma paixão à primeira vista? Então foi isso, porque é uma casa dos anos 20, eu fiquei 1 ano e meio restaurando essa casa, então ela foi toda restaurada, e é uma casa que é muito detalhe, é muita riqueza. Tem 2 paredes das salas principais que são pintadas, então eu tive que, o meu restaurador-chefe chamou uma restauradora que só faz pintura em antigas igrejas barrocas, para restaurar essas 2 salas. Foram 3 meses só para esse restauro. E 1 ano e meio para restaurar a casa inteira. Então, é uma casa, os lustres são originais, lá embaixo são todos os lustres originais. O dono deixou todos os lustres sob minha responsabilidade, é tudo original. E é uma casa que eu falo assim para você, eu jogo sempre na loteria, porque eu gostaria muito de comprar essa casa, sabe? Eu cuidei dela, eu restaurei essa casa, eu acho que essa casa, assim, sabe? Queria ganhar na loteria e comprá-la. Tão linda que ela é. Aí fazer um jardim lá atrás, ia pôr frutos, ia pôr coisas, sabe? Árvores frutíferas para dar muito passarinho. Nossa, eu tenho muitos sonhos. Não, é uma casa assim encantadora. Mas além da casa ser encantadora, a Lili também tem uma decoração diferenciada. Na Pedro Táxi já tinha uma decoração muito diferenciada, você via coisas do mundo inteiro, pequenos detalhes, quando você batia o olho, nossa, isso aqui é de tal lugar, você batia o olho, nossa, aquilo lá é de tal lugar. Tinha aqueles corredores que você passava se ia olhando tudo. E nessa casa também você vê assim coisas que você fala, olha, que diferente. Olha, tem isso, tem aquilo. Ela tem uma história, né, Lili? O Drosófila tem uma história por trás de tudo isso, certo? Sim, sim. Esse é o charme e também é o truque, é a coisa de ter alma em tudo, e cada coisa que você me perguntar, né, de toda essa memoráblia que eu tenho no bar, eu posso te contar de cada objeto que tem numa vitrine. Não é aquelas coisas de decorador, parece aquelas revistas que aí você chega na casa de alguém, tem uns livros que a pessoa nem sabe quem é um artista, o decorador põe os livros em cima da mesa, coloca umas coisas aqui e acolá. E lá, cada objeto que eu tenho, cada coisa que tem lá, eu sei aonde eu comprei, o que é e por que está lá, sabe? Então, isso é muito, muito interessante. E também tem toda uma história também da Lili chinesa, não é? Tem toda essa Esse história bar também. da Lili Wong, eu contei a Bom, história da Lili Wong, que é uma mulher que veio para o Brasil nos anos 20, ela era uma artista, ela era poetisa, ela fazia grandes bailes que incendiavam a cidade de São Paulo quando ela chegou. Então, essa foi a coisa que eu criei um conceito, personagem. porque qualquer coisa que você vai fazer em negócio, seja o que for, vou abrir uma fábrica de carros, eu vou fazer uma fábrica de cosméticos, tudo você tem que ter um conceito. Se você não tiver esse conceito, você não consegue ir adiante, porque você não consegue dar vida ao negócio que você vai fazer. E eu criei essa mulher, que era Lili Wong, por isso esse Drosófila, o subtítulo desse é Drosófila Madame Lili, porque é da Lili Wong que veio para o Brasil, né, nos anos 20. Olha, E aí o outro Drosófila era o Drosófila Sensation Bizarre. Então, cada Drosófila tem um subtítulo. que interessante, Lili. Isso é muito legal. E assim, na verdade, a Lili ela conseguiu não só fazer a história da Lili Wong, como também você acha que ela é de verdade, porque tem fotos, gente, eu não lembro direito, quadros pintados. Ela conseguiu transformar, ela conseguiu deixar palpável a história da Lili Wong, né? E também tem o marido dela, que é um alemão. Quer dizer, É um alemão. você fica assim encantada de ver, e daí você sempre fica naquela dúvida, será que a Lili existiu ou não existiu? E agora eu tô sabendo que é uma criação sua, que coisa Uma vez, quando eu abri maravilhosa.
veio uma pessoa do jornal entrevistar. E aí, à noite, ela me ligou e falou, Lília, eu estou procurando aqui, eu já googlei, eu já olhei no Google, vi tudo. Eu não consegui encontrar nada dessa mulher que viveu aqui em São Paulo, a Lili Wong. Você tem como é que você conseguiu as informações dela? Aí eu falei, não, Aqui, ó. isso é o storytelling, né? Porque o conceito é a criação desse storytelling. Você tem que contar uma história, essa história tem que ter começo, meio e fim. Então, é isso que eu fiz. Então, tem tudo isso lá. Então, praticamente é uma verdade, mas é uma coisa positiva e boa, só para criar uma ambientação. Não é uma enganação, é só uma ambientação. Com certeza, e isso é uma magia, você entrar num lugar com uma magia. Isso é muito legal, gente. Se você transportar, é a magia quando você entra na Disney, que você vê uma coisa que não existe, mas a gente fica encantado, você vive junto aquele encantamento. Isso é legal. E isso que acontece lá no Drosófila. Você já entra, parece que você foi transportado para outra dimensão, para outro momento, para outra época. E assim. É que eu falo, eu já fui em bailes, eu tenho os bailes maravilhosos, tem do carnaval, infelizmente esse ano não pôde ter, mas tem baile de carnaval, e são assim, todos, você vai para outra época, e você sente mesmo como se estivesse lá. É muito interessante, gente. Mas, Que delícia! Uma delícia, nossa, nem me diz. E assim, no entorno também, o Drosófila, eu falo que ele é um projeto inovador, porque ele não só muda traz essa concepção diferenciada, mas ele também muda o entorno dele. E isso aconteceu também com o Drosófila, tanto lá na Pedro Táxi, quanto agora onde está na Nestor Pestana. Foi? Sim. Sempre muda, desde Belo Horizonte, aonde a gente abria o bar, depois o lugar se transformava num polo. Quando eu saí do primeiro bar, que era só uma garadinha sem banheiro, aí a gente foi para um apartamento. Então, e ficava num bairro um pouco afastadinho, assim, era um apartamento, tinha apenas um banheiro. E aí, depois, toda aquela área do Barro, chamada Barro Preto, mas toda essa área aí começaram a fazer mais bares, ter mais lugares interessantes. E depois a gente foi para trás do Parque Municipal, aí começou a ter, a gente tinha um galpão, que também era dos anos 20. Então, começou a ter mais coisas nessa área. Aí, quando eu mudei para São Paulo, abri aqui em São Paulo em 2002, e a gente foi nessa rua Pedro Táxi, entre a Rebouças ali, a Consolação e a Bela Sintra. Aí depois que eu abri, porque era um bar descolado, era uma coisa bonita, era uma coisa que ninguém nunca tinha visto esse estilo de bar, aí abriram um bar na Bela Sintra mais em cima. Depois abriram o Vegas, lá na Augusta, lá embaixo. E aí começou a transformar a Augusta. Aí a Augusta virou o que a Augusta é hoje. E assim, na verdade foi uma coisa que eu comecei com uma coisa diferente, numa rua que ninguém nem passava, aí as pessoas começaram a ir, aí foi abrindo um bar aqui, um ali. E agora, na Nestor Pestana, quando eu abri, tinha a Kilt, né, que já é tradicional de São Paulo, e aí abriram, aí já tinha uns lugares que estavam fechados e tal. Depois que eu abri, abriram um café maravilhoso, que é por um punhado de dólares. Aí os lugares, uns reabriram, um que agora é uma pizzaria, mas ele faz karaokê, sabe? Então começou a reabrir aquilo. Agora tem um grande prédio que vai abrir, o Cultura Artística que está sendo refeito. Então é muito bacana essa transformação do entorno. Isso é maravilhoso mesmo, Lili, porque você vê que você não está só mudando a concepção de bar, mas você também está mudando o entorno. E assim, Lili, você deve ter tido muitos desafios, muitos aprendizados nesse período todo. O que você me conta um pouquinho desse tempo? Porque são 35 anos, 2 cidades diferentes, 5 bares nesse processo todo. Você pegou vários momentos e sempre com essa inovação diferenciada. O que você me conta de desafios e aprendizados? Olha, eu peguei, na verdade, desde o Plano Sarney, que não tinha comida, né? Quando eu comecei em 86, não tinha carne, não tinha comida. Você ia no supermercado, só podia trazer uma lata de óleo. Nossa, gente, não tinha... Era uma coisa, era horrível. E, na verdade, o aprendizado, você vai ter em várias coisas, mas o que para mim, o principal, assim, aprendizado foi
para a sua coisa dar certo, você tem que estar sempre acompanhando também a parte de números. Você não pode viajar demais só no Huawei. Você tem que ter você ou alguém que vai olhar isso sempre. Então, uma coisa de aprendizado é ter sempre essa questão de fichas técnicas. No meu caso, eu estou falando de comida e bebida, né? Fichas técnicas organizadíssimas, eu uso tanto, comprei tanto, então vou ter tanto. Fazer sempre toda semana eu faço contagem de estoque, porque às vezes para eu fazer uma tomada de preços, a gente sempre ligou para 5 lugares, sempre os mesmos lugares, e lugares indicados, por exemplo, pela Diageo. Por quê? Porque tudo que você compra tem que ter um selo, porque tem que ter autenticidade. Às vezes você vai comprar, vamos comprar mais barato, aí você compra um uísque lá que é um chamate feito com água do rio, sabe? Então, é muito importante a qualidade. Então, você sempre tem que comprar das pessoas certas, quem for seus fornecedores, tem que ser chancelados pelo produtor. Então, aí eu sempre fiz essa coisa de contagem, porque o que você tenta ganhar ligando, aqui está 5 centavos mais barato, sei lá, mas aqui está 50 centavos, está R$2. Só que o que você ganha nisso, você perde se você não fizer uma contagem, se não estiver ali em cima, olhando o seu negócio, sabe, aferindo tudo, porque senão está tudo jogado, tudo que você fez está jogado fora. Então, isso é outro aprendizado. E aqui é aquela coisa dos pratinhos, a corda bamba, né? Porque ser empresário no Brasil é uma coisa que você fica com aquele tanto de pratinho, igual no circo, sabe? Você tendo que estar equilibrando, porque é isso, é aquilo, é aquilo. Então, você tem que estar ligado em tudo. Você tem que ter os olhos de cabeça de coruja, que olha para frente, para trás, para cima, para o lado, sempre ligado, porque não é fácil, não. Não, com certeza não é fácil. E também tem um outro lado também aí do mercado de vocês, que é a fiscalização, né, Lili? Que é também bem rigorosa, né? Sim. É bem essa coisa, assim, sempre, sabe, com relação ainda mais comida e bebidas, tem que estar sempre em cima, olhando tudo, trabalhando com muita atenção, fazendo todos os cursos possíveis, tendo todas as pessoas, sabe, os seus funcionários, né, eu só existo por causa dos meus funcionários, porque quem está na linha de frente do meu trabalho são eles. Então, eles têm que pensar como eu penso, eles têm que ter esse amor que eu tenho, sabe? E é isso que faz o barco andar, né? Mas hoje essa coisa toda no Brasil, e muito tributo, muita coisa, tem que estar muito ligado, porque é muito pratinho para equilibrar. Ai, com certeza. E a Lili falou algumas coisas muito importantes para qualquer empreendedor. É se planejar, é ter controle, no caso dela é de estoque, mas você tem que ter controle também de tudo que acontece na sua empresa, na parte de despesas. Esse planejamento de como vai fazer a coisa acontecer, não é simplesmente abrir lá e colocar uma bebida no freezer e uma mesinha lá de bar e fazer acontecer. É treinar o seu pessoal para eles pensarem como ela mesma falou agora, eu quero que eles pensem como eu, porque afinal de contas quem está nos atendendo são os garçons dela, é o pessoal dela, não é ela que vai estar lá o tempo todo conseguindo atender todas as mesas. E se eles não sentirem essa mesma emoção que ela, fica difícil passar essa energia, essa atmosfera que ela quer. Outra coisa também muito interessante é toda essa parte de fiscalização, deixar tudo muito em ordem, deixar todos os procedimentos. Eu sei que a Lili, como ela falou, só para restaurar foram 2 meses. Gente, quem cuida de alguma coisa que é tombado é 3 meses. Quem cuida de qualquer prédio tombado sabe também que toda a parte de documentação, como é moroso isso, você ter aprovações. Então, assim, tudo isso ela sempre fez muito certinho. E uma coisa que a gente até comenta, né? Você não ter um sócio eterno. Então, não pagar a bola. Porque quando você paga uma vez, você paga para sempre e daí não tem jeito. Você tem um sócio eterno. E isso come também o teu lucro. E a gente, como empreendedor, temos que ficar muito esperto sobre essa parte de o que está indo, aonde está vindo o nosso lucro, aonde está deixando está indo embora nosso dinheiro, que está deixando de ter mais lucro. E sem lucro, uma empresa que aguenta. E esse é até uma coisa que eu também queria falar, que é esse conselho, né? Porque isso que você falou aí é um conselho que eu dou também. Se um dia
você nunca pague propina para ninguém, sabe? Se eu fosse dar um conselho assim, para quem vai empreender, eu falaria isso, nunca, porque uma vez que você pagar a propina para alguém, você vai ter que pagar o resto da sua vida. Então, faça as coisas certas. Eu sempre falo assim, quem faz certo no Brasil já está errado, né? Eu sou Caxias, tá? Eu sei que eu sou Caxias. Até minha gerente, você é Caxias demais. Eu sou, sabe por quê? Porque mesmo você fazendo tudo certo, aqui você vai estar errado, eles vão achar pelo em ovo. E eu acho no Brasil o seguinte, hoje em dia, faz certo, porque já é tanto problema que você tem, faz certo que é menos um problema. Então, sempre mantenha a sua documentação, corra atrás, não vá atrás de facilidade, não. Pensa, vai atrás, vai igual um ferrinho de dentista, é meu por direito, eu estou fazendo certo, então eu vou atrás e eu vou conseguir. E foi assim que eu consegui tudo que dos meus documentos todos, foi isso. Graças a Deus, eu consigo com a minha força de vontade, com a verdade em tudo, que eu não faço maracutaia, que outra coisa também, esse trem de maracutaia não dá certo. Qualquer coisa na sua empresa, sempre pensa isso, comece pelo caminho certo, faça o caminho certo, sabe por quê? O caminho errado pode ser mais fácil, mas ele vai te dar um drible ali na frente. Então, pensa sempre nisso. Com certeza, Lili. Você deixou aqui um recado assim maravilhoso. Começar certo, ir pelo caminho certo. Infelizmente, a gente conhece vários empreendedores que até ele fala naquele momento por necessidade, ele dá um jeitinho. Só que esse jeitinho é o que ela falou agora. Lá na frente pode custar muito caro esse jeitinho. Então, quanto mais você conseguir trabalhar dentro eu sei que no Brasil é bem caro, todos os encargos, tudo que a gente tem que fazer, moroso, tempo, ir atrás de tudo, a gente sabe disso, né? A Lili é a prova disso, 1 ano e meio para fazer uma reforma, para vocês terem uma ideia. Mas se a gente conseguir fazer isso, é meio caminho andado para depois do que ela falou. Você consegue levar as coisas, consegue incentivar mais as pessoas, seus funcionários, cuidar mais do seu negócio com mais atenção, porque você não tem que ficar se preocupando com o outro lado, né, Lili? Nossa, aquilo ali está descoberto. Eu vou até dar um exemplo em cima disso rapidamente. Quando eu fiz todo o restauro da casa, então era Compresp, né, que é o Compresp. Então eu ia no Compresp, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê. Aí eu fiz tudo o que foi pedido, tudo documentado, depois saiu tudo no Diário Oficial, tudo bonitinho. Agora, nós abrimos lá, né, uma primeira destilaria urbana da cidade. A gente está fazendo gin. Tem uma sala agora que é o Speakeasy, está fazendo gin. Para fazer isso, eu tinha que ter toda a documentação, a VCB, que é a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, tudo, para poder, porque para colocar um ar-condicionado, quando eu fui pôr naquela casa, que eu só fui pôr depois, que eu não tinha mais dinheiro, eu tive que esperar ainda para pôr. Você tem que fazer todo o planejamento, mandar aquilo tudo para o Compresp, para guardar. Para a gente fazer isso, eu tive que fazer tudo isso de novo. Porém, as pessoas já conheciam a seriedade do meu trabalho. Então, as pessoas sabem, quem está fazendo isso aí não está fazendo maracutaia, não está fazendo, sabe, coisinha mais ou menos. Então, o que esse foi positivo? Porque me ajudou agora, porque as pessoas sabiam do meu trabalho, sabiam da minha responsabilidade, porque é assim que eu faço. E aí, então, eu tive que entrar com toda a papelada, mas deu tudo certo. Ai, que coisa boa. Lili, infelizmente, nosso tempo está acabando. É uma pena, porque eu adoro conversar com você, saber essas histórias são maravilhosas. Quero muito agradecer a tua presença aqui. E eu quero desejar muito sucesso para o Drosófila e quem não conhece, que vá conhecer agora. Muito obrigada pelo convite, Reni. Eu agradeço muito ter tido essa oportunidade e também de falar, né, com as pessoas que te seguem. E aí, se fazer propaganda, um dia apareçam no Drosófila, o Drosófila Bar, e agora a gente está fazendo um gin, que é o Gin Jardim Botânico. Todos muito bem-vindos e saúde e paz para todo mundo. Muito obrigada, Reni. Obrigada a você. Até mais. E aí, gostaram da entrevista com a Lili? São 35 anos de empreendedorismo aqui no Brasil, com muita garra, com muita raça. Vale muito a pena mesmo conhecer um pouco mais da história dela, não é verdade? Bom, se você gostou, continue aqui com a gente no programa Vida Empreendedora. Te espero no próximo programa. Até lá!